A política brasileira sempre foi um campo fértil para reviravoltas surpreendentes e intrigantes. Nos últimos anos, uma figura que ganhou destaque, principalmente devido ao seu papel como primeira-dama do Brasil, é Michele Bolsonaro. Agora, seu nome está sendo cogitado como uma possível candidata nas eleições suplementares que ocorrerão no Paraná, após a cassação do ex-juiz Sérgio Moro. Este artigo explora o cenário político que levou a essa discussão e as implicações dessa possível candidatura. A cassação de Sérgio Moro, o ponto de partida. O ponto central dessa reviravolta política é a cassação do ex-juiz Sérgio Moro. O político, que já foi visto como um herói nacional por seu papel na Operação Lava Jato, enfrenta agora acusações que ameaçam sua carreira política. Tony Garcia, em uma petição ao Supremo Tribunal Federal, STF, apresentou provas que alegam irregularidades em sua conduta. Essas acusações ganharam força e tornaram a cassação de Moro algo praticamente certo. Os pré-candidatos, Gleisi Hoffmann e Michele Bolsonaro. Com a cassação de Moro, naturalmente, surge a questão de quem irá ocupar sua vaga no Senado. Dois nomes já se destacam nesse cenário, Gleisi Hoffmann e Michele Bolsonaro. Gleisi Hoffmann, a atual presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, é uma figura bem conhecida na política brasileira. Ela tem uma longa carreira política e é uma voz importante na esquerda brasileira. Por outro lado, Michele Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro, é uma figura relativamente nova na política. No entanto, sua presença nas discussões políticas tem crescido nos últimos anos, principalmente devido ao seu trabalho em questões sociais. As estratégias políticas em jogo. O apoio de Ratinho Júnior, governador do Paraná. A possível candidatura de Michele Bolsonaro traz uma dimensão estratégica intrigante a essa situação. Ratinho Júnior espera que esse apoio o coloque em uma posição favorável para uma aliança presidencial com Jair Bolsonaro em 2026. Isso mostra como as alianças políticas são essenciais na política brasileira e como os governadores estaduais muitas vezes têm aspirações nacionais. A possível mudança de domicílio eleitoral de Michele Bolsonaro. Uma das reviravoltas mais interessantes dessa história é a possível mudança de domicílio eleitoral de Michele Bolsonaro para o Paraná. Isso a colocaria em condições de concorrer nas eleições suplementares para o Senado no estado. Embora isso ainda não tenha sido confirmado publicamente, sugere uma movimentação política significativa nos bastidores. A opinião pública e as incógnitas. A opinião pública desempenha um papel crucial em qualquer eleição. No caso de Michele Bolsonaro, sua possível candidatura certamente gerará debates acalorados. Alguns a verão como uma figura que traz a influência do governo federal para o estado, enquanto outros podem vê-la como alguém sem experiência política suficiente. Além disso, permanecem várias incógnitas. Como a opinião pública reagirá à possível candidatura de Michele? Qual será a reação de outros partidos políticos e candidatos? Como esta eleição suplementar afetará o equilíbrio de poder no Senado? Conclusão. A possível candidatura de Michele Bolsonaro nas eleições suplementares do Paraná adiciona uma reviravolta intrigante à política brasileira. À medida que as discussões sobre essa candidatura continuam nos bastidores, o cenário político no Paraná e no Brasil permanece em constante mudança. Este é um exemplo de como a política é dinâmica e cheia de surpresas. À medida que esta história se desenvolve, o Brasil e o mundo observam atentamente para ver como o xadrez político se desenrola neste cenário complexo. Você está acompanhando de perto as reviravoltas na política brasileira? Deixe seus comentários e compartilhe sua opinião sobre a possível candidatura de Michele Bolsonaro nas eleições suplementares do Paraná.